E aí, gente, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje nós vamos ouvir aqui o professor Vanderlei Luxemburgo, coletiva pós-jogo, após essa derrota do Corinthians para o Atlético Paranaense. Mais um jogo apático, ruim do Corinthians fora de casa, é importante a gente destacar isso. Aquele jogo contra o Santos foi uma bela vitória, importante, afundou o rival em crise. E aí depois, mais um jogo fora de casa, e aí meio que tudo se repete, né? É impressionante. Vamos ouvir um pouquinho das palavras do Vanderlei e eu tenho certeza que eu já ouvi a coletiva, li algumas chamadas também, ouvi parte da coletiva e, cara, há muita coisa. Ele repete alguns discursos que ele vinha fazendo antes da pausa da data FIFA. Então, assim, existe perspectiva para o Corinthians melhorar o seu futebol ou vai ser esse de altos e baixos? Eu acho que está mais propenso a continuar de altos e baixos do que melhorar. Porque pelos discursos do Vanderlei não passa nenhuma ponta de esperança de que algo vai mudar, tá? Vambora, vamos primeiramente, né, antes de chegar na coletiva do Vanderlei, como a gente tradicionalmente faz, a gente vai passar pelo giro pelas notícias esportivas, fazer um giro pelas notícias esportivas, todos eles pelo site do GE. Então aqui a agenda do dia, a gente já vai chegar nos placares da rodada. Vamos primeiro aos placares, depois a gente vai para as notícias. O Atlético Paranaense, como eu disse, venceu o Corinthians na Arena da Baixada. Esse por si só seria um jogo complicado, porque antes da bola rolar, a gente sempre fala, pô, Atlético Paranaense, Arena da Baixada, mesmo sem o seu treinador, mesmo sem um treinador definido ainda, é um adversário complicado. Eles sabem como jogar lá, sabem se aproveitar do apoio da torcida. Não é uma torcida que pressiona bastante, que intimida o adversário. O Vitor Roque faz o gol da vitória mais uma vez. Não necessariamente o gol da vitória, né? Mas faz o gol do Atlético Paranaense. Cara, assim, para os torcedores do Furacão seria uma grande notícia ouvir que o Vitor Roque vai sair apenas no final do ano, porque fica cada vez mais difícil. Você é um cara muito decisivo, garoto de 18 anos, tá simplesmente amassando a bola. No bom sentido, né? Que a gente fala que tá amassando a bola no mau sentido, que o cara é caneleiro. Não, ele está simplesmente comendo a bola, né? Está simplesmente abocanhando, com todo respeito à bola, porque, cara, é mais uma partida onde ele faz o seu papel. O Corinthians podia ter perdido por mais já no primeiro tempo, conseguiu segurar, e aí no segundo tempo é uma coisa que é exaltada pelo Cássio, vou trazer a matéria do Cássio, e pelo Vanderlei. Pô, melhoramos, mas tem que também entender o contexto. Ah, por que que melhorou? Porque o Atlético também tira o pé. Teve um primeiro tempo de mais intensidade, de boa criação, onde o Cássio foi importante. E aí no segundo tempo os caras eles diminuem o ritmo normal, porque o Corinthians, em virtude do que o Corinthians mostrou, os caras falam, pô, se os caras melhorarem um pouquinho, se a gente abaixar um pouquinho, os caras melhorarem um pouquinho, a gente segura a parada aqui. Então, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o segundo tempo foi cadenciado e gerenciado pelo Atlético Paranaense. Eu não acho que há motivo para ressaltar isso não, tá? De verdade, assim, eu não, obviamente que a gente não gosta de desmerecer, e quem sou eu para retrucar as palavras do Vanderlei Luxemburgo, mas a percepção que passa é justamente essa, né? O Corinthians cresce no jogo também porque o adversário ele propicia isso. E tá claramente se poupando e gerenciando controlando a partida. O Fluminense venceu o Bahia por 2-1. Cara, foi difícil, hein? Não foi fácil. O Fluminense veio de um jogo de meio de semana que, poxa, foi tenso, porque houve aquele empate com o Atlético Mineiro, e aí houve meio que um bate-boca do Eduardo Barroca com um torcedor, enfim. E aí veio nesse clima meio que de pressão, se é que a gente pode usar esse termo. Eu não acho que há pressão de fato. Vamos dizer que foi de pressão, porque houve protestos da torcida na data FIFA também. Então, assim, chega nesse ambiente de pressão, toma o gol do Bahia, então sai atrás primeiro, e ainda tem o Nino expulso, ainda no primeiro tempo. Cara, o cenário ele vai se desenhando para um resultado ruim, para uma derrota. Porque o Fluminense até então vinha bem na partida, toma um gol,
É a famosa máxima do quem não faz toma, né? O Fluminense talvez deveria ter se espelhado um pouco no jogo do Palmeiras, que teve boa criação, teve boas oportunidades, não fez e o Bahia se aproveitou. Aconteceu algo semelhante, só que o gol não foi no final do jogo, foi no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo, o Fluminense com um jogador a menos, simplesmente parecia que tinha um jogador a mais. E aí a gente viu toda a capacidade desse time do Fluminense, que a gente, pô, houve um momento, houve e ainda vive esse momento de oscilação, de uma queda do nível de futebol apresentado, o que eu acho ainda natural. Eu acho que o Fluminense ainda convive com problemas sérios de desfalques que pesam. Obviamente, por exemplo, o Marcelo volta agora, não fez um grande jogo, ele está claramente fora de ritmo. Então o Fluminense ainda sofre com essa carência de alguns jogadores que foram muito importantes naquele Fluminense avassalador. Só que no segundo tempo deu uma mostra de que, inflamado pela torcida, um time empolgado, com uma outra mentalidade, se faltou criatividade, qualidade técnica, às vezes, sobrou inspiração. E o Fluminense consegue construir a sua virada com o Lelê e com o Pirani. E aí você fala, pô, esse time não tem capacidade? Esse time tem muita capacidade. É um time que, cara, em 15 minutos do segundo tempo, parecia que tá jogando, como eu disse, parecia que tá jogando com um jogador a mais contra o Bahia. Então, o torcedor, obviamente, que a gente entende a frustração. E o protesto, e o manifesto. A gente, claro, mano, sim. O Fluminense foi pintado por muita gente como um dos favoritos a briga pelo título. Aí, de repente, você vê essa briga ficando cada vez mais distante. E você vendo, e o que pesa mais, né? O que pesa mais, você vê um Botafogo no topo da tabela. Isso pesa. Porque, pô, é a mesma coisa se fosse em São Paulo. Então você é apontado como um dos favoritos, você não consegue engrenar, já apresentou um grande futebol e tem um rival no topo da tabela, pô, isso machuca, né? Isso machuca. E aí o torcedor vai se frustrando, vai se manifestando. Mas como eu falei, essa oscilação que o Fluminense passa hoje é muito também, vai do conta dos desfalques e do Diniz, da sua comissão técnica, encontrar soluções que eu acho que vai encontrar e o Fluminense deve ter uma crescente. Eu só me preocupo pós-janela de meio de ano. O que vai acontecer? Qualquer desfalque importante que o Fluminense possa ter. Esse é o ponto que eu acho decisivo. Espero que essa data FIFA e todo esse período onde o Fluminense está oscilando, que o Fernando Diniz e sua comissão estejam trabalhando em opções, em outras soluções. Porque repetir aquele futebol não vai ser possível, por conta de desfalques. Pode perder jogadores importantes no meio do ano. Então aquele repeteco, aquele vale a pena ver de novo, no final de Carioca, início de Libertadores, que lá não vai acontecer. Mas é um Fluminense que é competente. Brigar por título, eu acho que não. Assim, o torcedor que se manifesta de forma mais enérgica, ele se frustra porque ele se vendeu uma ilusão. Começo do campeonato, a gente sempre coloca assim, quem são os times que vão brigar? A gente dá o palpite olhando para o elenco e pela regularidade do que o time vem apresentando nos últimos tempos. O Flamengo é sempre colocado, por que sempre coloca? Por causa do time do Flamengo, cara. Ah, mas tomou 4 do Bragantino, mas mesmo assim, é um time, pô, que outro time do Brasil tem um elenco daquela qualidade. Só o Palmeiras, talvez, porque o Atlético começa a perder jogadores, o Galo. Então, assim, só o Palmeiras rivaliza em termos de nomes individuais, qualidade técnica, habilidade, talento. Só o Palmeiras rivaliza com o Flamengo. Por isso que o Flamengo é sempre colocado. Se uma outra pessoa não consegue ter esse entendimento, é complicado, porque isso pesa. Isso pesa. Mas não basta só qualidade. Precisa ter bom treinador, precisa ter boa estrutura. Tá? Sim, por isso que o Flamengo hoje oscila tanto. Porque ainda não conseguiu colocar em campo, praticar dentro de campo um time que tem uma aplicação tática, uma consistência tática e técnica que o permita, de fato, entrar. Eu acho que ainda segue na briga, mas é entrar de vez na briga. Então, assim, tem que ter esse entendimento, porque se você não colocar a sua expectativa no lugar certo, a chance de você se frustrar é gigantesca. E eu acho que o torcedor do Fluminense, ele colocou as expectativas muito lá no alto. Eu acho que você tem que sonhar, mas a expectativa ela tem que ser de acordo. Falar, tá, pô, eu sou torcedor, você tem que sonhar mesmo. Você não pode se privar de sonhar, mas
Cara, assim, pô, se ficar ali no G4, sabe? Chegar numa semifinal de Libertadores, já mostra uma evolução, tal. Eu quero o título, óbvio e o torcedor tem que sonhar com o título, o torcedor tem que sonhar grande. Só que a expectativa, você tem que pôr a expectativa no lugar. A expectativa é essa. Ah, uma semifinal de Libertadores, quem sabe, né? G4, terceiro lugar. Não é sonhar baixo, sonhar você sonha alto. Eu digo a expectativa, porque aí na hora que vem a pancada, você fala, pô, eu queria o título, mas a gente sabia que ia ser complicado, né? E o manifesto, obviamente, tem que ficar, tem que persistir. O protesto saudável, ele tem que continuar. E times como o Fluminense, hoje, são os times que mais precisam. Então, todo time precisa do apoio, mas a gente viu o resultado nessa partida. Do quanto o protesto negativo e como o apoio positivo ele pode influenciar no comportamento da equipe dentro de campo. Aí o torcedor, pô, mas ele tem que jogar assim todo jogo. Óbvio que tem que jogar, mas se você ficar cobrando, se você ficar vaiando, isso impacta no aspecto anímico, né? Mentalmente o jogador ele vai, sabe, vai se desmotivando, ele vai tenta um passe, erra, o torcedor vai, aí ele perde a confiança. É muito complicado. O que o time mais precisa hoje é de um apoio do torcedor. Para quê? Para ganhar confiança. Ele tirar a confiança onde não tem. Pô, a gente não consegue ter aquela sinergia porque faltam alguns jogadores. A gente está se adaptando a um novo jeito de jogar com essas peças que a gente tem. Se o torcedor não apoiar, a confiança dos caras vai ruir. E o que o jogador precisa hoje é dessa confiança. É de saber que, pô, a gente não vai fazer grandes exibições como a gente fez antes, mas a gente sabe que vai ter o apoio do torcedor. E isso é uma certeza que eles não têm hoje. É muito complicado. Você pega equipes como o Corinthians também, outras equipes que vivem até situações complicadas como o Vasco, eles sabem que não vão ter o apoio do torcedor. E aí, pô, é um adversário a mais que joga contra eles. Então, esse jogo contra o Bahia deu mostras de que é um time que pode jogar mais, obviamente. Né? E o torcedor deve estar nessa, pô, tá vendo? Pode jogar mais, mas também foi muito inflado pelo apoio do torcedor, que apoiou, que entendeu o momento. Pô, tá perdendo, tem um jogador a menos, se a gente não apoiar, o negócio vai ladeira abaixo. O torcedor tem que ter esse entendimento também. É óbvio que há uma frustração gigante, mas esse é o momento de baixa que é natural que todas as equipes vão passar. O Fluminense está vivendo isso de forma antecipada, antes que muitos outros. Mas quando chegar lá agosto, aí você vai ver, afunilar e muita gente vai sofrer com isso. E aí é o momento que talvez o Fluminense já esteja numa crescente de novo. Numa crescente de rendimento, e aí volta a nivelar para cima no caso, né? Enfim, Fortaleza e Atlético Mineiro, Fortaleza é uma bela exibição, mais uma bela exibição do Fortaleza, fez 1-0, fez 2-0, o Galo conseguiu contestar um gol, mas é o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, que segue na sua jornada ali, jogando também em Fortaleza. É uma equipe muito forte, com o apoio do seu torcedor, que sempre comparece, que sempre dá apoio, que sempre dá uma energia para essa equipe. E aí, após jogo, a coletiva do Felipão já é num outro tom, né? Já é quando empatou com o Fluminense, foi uma coletiva até alta astral, né? Fazendo comentários aqui e ali. Você via que ele estava bem feliz. Agora, após a derrota, você já vê que já é uma outra perfil, né? Já dá uma baqueada, né? Aquela euforia já baixa um pouquinho. É uma diferença clara de duas equipes que, individualmente falando, tecnicamente falando, o Galo é mais forte, mas aí é a diferença de duas equipes onde você vê que é como se fosse, dadas as devidas proporções, obviamente, o jogo do Bragantino com o Flamengo. Claramente existe uma diferença, individualmente falando, claramente existe uma diferença muito grande essas duas equipes. Mas aí você vê o jogo de uma equipe que é muito bem treinada, mais tempo de trabalho, jogadores que assimilaram melhor a ideia do treinador e que se prepararam melhor para o jogo. É a mesma coisa aqui, dadas as devidas proporções, né? Porque contra o Bragantino e Flamengo foi uma goleada. Aqui não, mas assim, de uma equipe que claramente, individualmente falando, é mais time, óbvio que é. Mas o Fortaleza é mais time em outros sentidos. Técnico muito mais longevo, o Felipão chegou agora, não teve nem tempo de treinar ainda. Jogadores que conhecem a filosofia,
sabem dos comportamentos táticos da equipe, aplicado taticamente dentro de campo, joga no seu campo, ao lado do seu torcedor. Então, é uma disparidade. Você pode ter os grandes jogadores, mas todos esses fatores que você vai somando para o lado do Fortaleza, o Fortaleza é mais time. Não estou falando individualmente, mas como coletivo. O Fortaleza é mais time, comprova isso, consegue um grande resultado. O Cruzeiro e São Paulo, um jogo pavoroso. Jogo pavoroso. O Cruzeiro consegue fazer um gol ali, gol contra do Rafinha, muito contestado pelo torcedor são paulino, que está se manifestando, desgostoso com a arbitragem. Entendo a frustração do torcedor, mas assim, olhando o lance é complicado. É muito complicado, porque o que o torcedor contesta e até puxou da memória aí um lance que aconteceu num clássico contra o Palmeiras, de um gol invalidado do gol que foi anulado do São Paulo, que foi algo, foi até um pouco parecido, assim, um pouco parecido, que eu acho que é o Miranda tá impedido, ele vai para disputa de bola e aí o São Paulo meio que acaba fazendo um gol, o Gomes, eu acho que tá na jogada e ele faz um gol contra. E a arbitragem entendeu que o Miranda foi para disputa de bola, atrapalhou o Gomes e validou o gol. E invalidou o gol. O São Paulo, ele entende que, o torcedor São Paulino entende que nessa partida aconteceu algo semelhante com o Rafinha, né? Cara, é difícil o lance, é muito difícil, porque o jogador do Cruzeiro, e agora eu peço perdão porque eu não tomei nota, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Eu acho que não vou encontrar, cara. Acho que eu não vou encontrar, mas ele foi para disputa de bola, na minha opinião, né? Na minha opinião, ele foi para disputa de bola. Agora, o quanto que isso atrapalhou o Rafinha? Isso que esse é o lance, essa é a interpretação que é complicada, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cruzamento do lateral William. O Rafinha, pô, não tem aqui quem foi para disputa de bola. Eu até peço perdão ao torcedor cruzeirense, mas o quanto que ele foi para disputa de bola, né? Esse que é o lance, esse que é o detalhe, porque é difícil, cara. É muito difícil. O lance, ó, como eu falei, os lances têm muitas semelhanças. E se você, no seu entendimento, se olhar o lance e falar, pô, o cara tava impedido, isso é inquestionável. Agora, se o cara atrapalhou o Rafinha, porque ele vai para disputa de bola mesmo, não há um contato físico, mas ele vai mirando a bola. Só que o Rafinha antecipa e cabeceia para o patrimônio. Você pode discutir tantos outros fatores. Eu não vou condenar e nem concordar com a arbitragem, porque, como eu disse, é um lance muito interpretativo. Muito, o que a gente pode questionar sim é o padrão, né? É o critério, é a manutenção do critério, porque se naquele tempo no jogo contra o Palmeiras houve um critério, esse critério deveria ser seguido da mesma forma aqui. Isso é importante a gente pontuar. Assim, mais um jogo que o São Paulo toma um gol muito cedo na partida. Eu acho que existem outras coisas. É óbvio que assim, o manifesto em relação à arbitragem, a reclamação em relação à arbitragem, o torcedor e o São Paulo tem que fazer. Se sentiu lesado, prejudicado, deixa o seu manifesto, deixa o seu protesto, abre representação na CBF, enfim, faz o que for necessário, usa o seu poder de bastidor. Agora, o que eu acho que é mais importante do torcedor cobrar é do porquê que o São Paulo entra num jogo em baixa frequência, como aconteceu com o Atlético Paranaense. Toma um gol muito cedo no jogo, cara. Mais uma vez, o lance, assim, cara, o Rafinha, ele pode até ter sido prejudicado de alguma forma, porque ele vai para a bola para evitar que o adversário chegue antes. Mas do jeito que ele cabeceia pro gol, ele achou que ia acontecer o quê, cara? Ia ser gol, ele ia fazer gol contra. Então essas coisas que, pô, ele foi para disputa de bola porque senão o jogador do Cruzeiro ia pegar. Mas, então você vai cabecear com o seu próprio patrimônio, é isso? Porque a cabeçada foi um belíssimo gol se fosse um centroavante, né? Se fosse um centroavante, seria um belíssimo gol. Então, assim, eu acho que existem coisas mais, em termos esportivos, do que o São Paulo apresenta dentro de campo. Eu acho que existem coisas mais importantes a serem questionadas, a serem pontuadas. Tá? Por que, por exemplo, o segundo tempo? Não, primeiro e o segundo tempo. O Cruzeiro abriu mão de jogar. O
O torcedor cruzeirense, obviamente, vai ao deleite, né? Vai ao deleite. O Pepa até falou. O Pepa, ele estava insatisfeito. Na minha opinião, ouvindo a coletiva do Pepa, treinador do Cruzeiro, ele estava claramente satisfeito com o que a equipe apresentou dentro de campo. E ele parabenizou, inclusive, a equipe do São Paulo. Parabéns à equipe do São Paulo, que se comportou muito bem, foi para cima, empurrou a gente, pressionou a gente. Ele estava claramente desconfortável com o que o Cruzeiro exibiu dentro de campo. O torcedor deve estar muito contente e tem que estar mesmo, porque vivia num momento de regularidade para baixo, né? Tava numa decrescente o Cruzeiro e agora consegue voltar a pontuar, isso é sempre importante. Agora, o São Paulo praticamente depois do gol do Cruzeiro, poucos minutos depois do gol, que o Cruzeiro ainda manteve um certo nível de intensidade sem agredir o São Paulo, tirando isso, o São Paulo teve o controle total do jogo. E aí o questionamento, por que o São Paulo não consegue chegar? E teve chance de chegar, tá? E teve oportunidades. O Nestor perdeu uma chance cara a cara com o gol, não com o goleiro, com o gol. Eu vejo alguns comentaristas e até algumas matérias esportivas falando que o Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, fez defesas milagrosas. Ele não fez defesas milagrosas, gente. Ele não fez defesas milagrosas. Ele fez defesas que qualquer bom goleiro faria. Aquilo lá não é defesa milagrosa. Defesa milagrosa é a defesa do John no jogo contra o Vasco. Aquilo lá foi uma defesa. Você pode ter falado, pô, mas foi uma cagada, porque ele pulou pro meio do gol. Cagada não tira o milagre da parada, o fator milagre. Isso é uma defesa milagrosa, porque ele pulou pro meio do gol para fazer a cobertura, para fechar o gol e ele defendeu. Isso é uma defesa milagrosa, né? A defesa milagrosa não necessariamente é porque o cara quer defender, às vezes é numa cagada também. Que eu acho que não foi cagada. Ali foi uma leitura de jogo de um cara que é um excelente goleiro. Foi, cara, eu preciso fechar o ângulo do cara para defender, para ele não fazer o gol. E aqui o Rafael Cabral, na minha opinião, ele fez o papel dele, que qualquer bom goleiro faria. O grande lance da partida foi o do Nestor. Cara a cara com o gol. Com o gol, ele chegou meio atrás. Ele tava sozinho, né? E aí eu acho que ele meio que se empolgou. O kick da bola deu uma enganada, o que eu acho que aconteceu, tá? Ele se antecipou muito, né? Ele foi com muita sede ao bote. Quando a bola quica no gramado, ela perde velocidade. E aí chega para ele meio, sabe, meio sem jeito. Ele tenta pegar meio de canela ali, como diz o Barolo, pega de joanete. E a bola vai bem mascada, assim, a bola vai bem fraca e aí o Rafael Cabral faz a defesa, né? Conclui a defesa. Se fosse o Caleri ali, era gol tranquilamente. Se fosse o Alexandre Pato ali, era brincadeira, né? Ele simplesmente estufar a rede, mas ali o Nestor, ele não é centroavante, né? Ele não tem esse cacuete do centroavante que olhou e falou, opa, não posso adiantar muito, eu tenho que ficar parado, né? Eu acho que senti que ele passou do ponto da bola, porque na hora do kick deu aquela enganada e ele passou do ponto da bola. Por quê? Porque ele não é centroavante de ofício, né? Aí o torcedor fica maluco, fica bravo com ele. Nesse ponto, óbvio que assim, um lance escandaloso que ele perdeu, mas ele não tem essa. Se a gente olhar e falar, pô, o cara também não. Ele tinha que ter feito gol? Óbvio que tinha, né? Também não vamos eximir da culpa, mas ele tinha a obrigação de, pô, fazer um gol de artilheiro? Não tinha, porque ali era gol de centroavante que a bola sobra, né? Oportunista. E ele teve a chance de oportunismo, mas ele não tem o cacuete do centroavante, né? E ali foi o grande lance do jogo. Depois disso, São Paulo até tentou pressionar. Como eu disse, o goleiro do Cruzeiro, o Rafael, teve que fazer, curiosamente, outro Rafael, né? Ele teve que fazer grandes defesas, não, mas defesas importantes. Eu não acho que foi milagreiras, porque na coletiva do Dorival, alguém pergunta para ele, pô, o goleiro do Cruzeiro tem que fazer defesas milagrosas, foi mais ou menos esse termo, né? Não é bem assim, gente, né? Não é bem assim, ele fez o que um bom goleiro de qualquer grande equipe tem que fazer, ele fez o papel dele. Se fosse um goleiro, sei lá, mais meia boca, talvez tivesse aceitado alguns, mas o fato de existirem goleiros meia boca não tornam boas defesas milagres, né? Esse que é o ponto que eu quero chegar, tá? Voltando ao São Paulo, o que tem que ser questionado do São Paulo é por que
sei lá, 70% do jogo. De 70% a 80% do jogo, o São Paulo teve o controle da partida. Por que que nesse tempo o São Paulo não conseguiu fazer o gol? Eu acho que você quer criticar a arbitragem, como eu falei, você quer, volto a repetir, você quer criticar a arbitragem, questionar a arbitragem, a decisão da arbitragem, o critério da arbitragem, eu acho que tudo isso é válido. Só que eu acho que tem coisas mais, para a sequência do São Paulo na temporada, eu acho que existem coisas mais importantes e mais relevantes a serem questionadas em relação à equipe. Não que isso não tenha que ser levantado, como eu disse, aí a questão do Casares, ele com o Belmonte, enfim, abre uma representação com a CBF e deixa o protesto lá, em relação ao critério da arbitragem. Tudo bem, se esse é o novo critério, então que seja aplicado daqui para frente. Porque senão o São Paulo, na teoria, foi prejudicado, porque um critério foi usado antes e agora ele não foi utilizado. E aí, só que é um lance muito interpretativo, por isso que eu falo, é muito difícil, né? É muito difícil, mas mais uma vez, eu acho que existem coisas mais importantes a serem questionadas em relação ao São Paulo, tá? Acho, mas aí vai do torcedor também. O torcedor é pura paixão, é pura emoção e tem todo o direito de deixar seu descontentamento nas redes sociais. Eu acho que tudo é válido, porque aí o critério tem que se manter, né? Eu compreendo este fator, tá? Vamos para as notícias esportivas. Falamos dos placares, então vamos para as notícias esportivas. Todas elas no site do GE, mais uma vez deixando os créditos aqui. Em relação a Vasco da Gama, notícia. Justiça nega recurso do Vasco e São Januário segue interditado. Aqui, ó, Justiça negou o recurso do Vasco. São Januário seguirá interditado. Foi uma decisão tomada na sexta-feira em virtude da barbárie que aconteceu após o jogo contra... Nossa, eu tô com a memória fraca, meu. Pelo amor de Deus. Ontem, por exemplo, eu tava falando, quem é o próximo adversário do Santos? Eu não tava lembrando, é o Flamengo, né? E eu tava esquecendo, não tava lembrando. Eu tô com uma memória fraca do caramba, mano. Deixa eu olhar aqui. Goiás, foi contra o Goiás, né? Depois daquela barbárie, eu peço perdão para você que está acompanhando, desculpa aqui, né? Tá, a gente vai olhando a cola aqui, não tem jeito. Essa decisão vai se manter até o caso ser julgado de fato, né? Aqui, ó, ainda, deixa eu ver aqui, o tribunal determinou que um jogo sem público até que o mérito da questão seja julgado. Vamos aguardar. Fico contente, torcedor vascaíno, não me xinguem, fico contente que não tenham liberado o tal daquele efeito suspensivo, né? Efeito suspensivo, que para mim é uma loucura. Esse efeito suspensivo, ele é a banalização de qualquer pena que eles colocam no âmbito esportivo, esse tal desse efeito suspensivo. O que aconteceu, eu acho que é inaceitável e as punições têm que ficar mais severas. A torcida vascaína teve o exemplo do Santos no dia anterior, preferiu ignorar, preferiu se manifestar de forma violenta, na minha opinião, e tá aí o resultado. Isso só prejudica a equipe. Bora, vamos de Paulo Turra e Santos. Eu falei de Santos. Paulo Turra chegou ao Santos, mas ele não vai dirigir o Santos contra o Flamengo. Vai seguir o Falcão. O técnico conheceu a estrutura do CT Rei Pelé, assinou o contrato neste sábado. Claudiomiro, não vai ser o Falcão não, vai ser o Claudiomiro. Achei que ia ser o Falcão. Aí, aqui, ó. Já falei bobeira, a notícia vem aqui, por isso que a gente tem a nossa cola aqui. A notícia vem para corrigir, tá? Vamos embora, deixa eu ler aqui as palavras do treinador, uma emoção muito grande. De fato, deve ser. Algumas frases, alguns discursos são muito protocolares, né? Mas depois do Atlético Paranaense, que ele meio que. A vaga meio que caiu do céu, né? Porque o Felipão se aposentou e ele meio que caiu de paraquedas ali, né? Paraquedas não, ele já estava sendo preparado para isso, mas ele não foi contratado de fato, ele já veio na onda do Felipão seguindo uma linha de trabalho. O Santos é de fato assim, o primeiro trabalho do Paulo Turra. Primeiro trabalho assim, que ele foi contratado, que os caras foram atrás dele,
conversaram com ele teve que assinar sozinho, né? Porque até então ele estava com a chancela do Felipão. E muita gente diz em Curitiba que o Felipão é meio que o cara que segurava o Turra. Quando a torcida e a imprensa questionava as atuações do Atlético Paranaense, o Felipão meio que segurava. E com a queda dele não resistiu. Esse talvez o primeiro trabalho de fato, assim, a primeira contratação, né? A primeira contratação do Paulo Turras, dele como funcionário, como treinador agora. Então, de fato, deve ser um momento sublime, né? Na carreira do Paulo Turra. E aqui tá ele, né? Com a camisa do Santos, ao lado do presidente Andrés Rueda. Desejo muito sucesso a Paulo Turra. Só espero que ele tá indo ao Santos, na minha opinião, pelo que ele vinha fazendo no Atlético Paranaense, um futebol de consistência, de regularidade e voltado a resultados. Não necessariamente um time dentro de campo apresentando um grande futebol. Eu acho que é isso que o Santos busca hoje e eu acho que é isso que equipes como o Santos e tantas outras do Campeonato Brasileiro hoje precisam buscar para sair de uma situação difícil. É óbvio que tá falando isso, você tá, enfim, tá pregando o futebol ruim. Não é isso, gente. Não é isso. Acho que primeiro, para você praticar um futebol legal, você não pode viver na crise. Não tem como você praticar um futebol. É inocente quem acha que um time vai praticar um futebol ofensivo e agradável estando numa situação complicada. E esse talvez tenha sido o erro do Barbieri. Ele queria propor jogo, ele queria jogar bonito no Vasco da Gama e veio numa situação de crise, onde o time precisava essencialmente do resultado e não de praticar um bom futebol. Então aqui não estou aqui pregando o mau futebol. Eu abomino o mau futebol, mas equipes como citei, o próprio Vasco da Gama, neste momento, precisam de um futebol de resultado. Para aí depois sim você pensar a longo prazo como que eu quero jogar. O que eu penso de futebol, qual que é o meu projeto esportivo. Eu quero que o time tenha esse perfil, esse DNA, essa forma de jogar. Legal. Então a gente vai atrás de um treinador com essa filosofia. Nesse momento, o Paulo Turra não é esse treinador. Até onde a gente viu, e até por ser um pupilo de Felipão, não é o treinador que vai praticar o DNA santista, né? Eu falo aqui em aspas, DNA santista, que é o DNA, que é o futebol mais ofensivo, mais para frente. Não é esse o perfil até agora do que a gente viu, sabendo que ele representa uma continuidade do trabalho do Felipão e o que ele mostrou no Atlético Paranaense é um futebol mais de resultado e não praticar um futebol exuberante. Ele pode evoluir, é um treinador jovem, eu acho que ele vai evoluir muito, até porque teve um baita mentor, né? Mas nesse momento não é. É um treinador de resultado. Acho que o Santos fez uma escolha boa pensando em resultados, tá? Que sobre o Fluminense, sobre a polêmica do Marcelo, né? A gente até falou sobre essa notícia ontem do Marcelo, de que algumas pessoas estavam desconfortáveis com algumas situações, dele ter o seu próprio fisioterapeuta, dele não ir para algumas reuniões de grupo fora do clube. O Marcelo falou isso em entrevista em campo ainda, né, para a TV. Ele falou, cara, quando as coisas estão ruins, aparece um monte de coisa. Que de fato é. E aqui o Keno falou, a gente está com ele, atacante sai em defesa do Aço e garante que lateral esquerdo é querido no grupo. Eu não tenho dúvida que o Marcelo é querido no grupo. Eu só acho que algumas pessoas, talvez até por ele ter um perfil muito... Ele já ter uma cultura muito europeia enraizada, às vezes se sintam um pouco desconfortáveis de, cara, assim, de achar que, como foi citado na matéria, né, de que ele é um popstar, popstar, não quer sair com, né, não quer sair com os humildes e tal. Às vezes as pessoas pensam isso, só que como eu falei ontem, gente, é uma questão de respeitar o espaço dos outros. É uma questão de respeitar o espaço do cara, do colega. Ele é mais família, ele quer ficar em casa. Às vezes o cara é mais introvertido. Ele não, sabe, vai ficar forçando uma situação também. E aí todo mundo se sente confortável. Quem vai se sentir desconfortável é ele. Tem que ir lá, né? Se sente obrigado a ir. Aí é muito pior, porque ele tem que estar bem. De ir, de participar dos eventos. Porque ele estando bem, dentro de campo, ele vai estar bem. Agora, vou fazer esse social, sabe? Não é muito a minha praia, mas vou. O cara vai arrastado, chega lá e não se diverte.
fica, sabe, um negócio meio forçado. Eu acho muito pior essa situação. Como eu disse, eu acho que não critico a reportagem, ela, a imprensa, os repórteres, os jornalistas que apuram essas informações, eu acredito que tenham fontes muito fortes, muito fortes, e não duvido de que algumas pessoas, não sei se jogadores ou funcionários, não devam estar muito desconfortáveis com essa situação, mas volto a falar, é uma questão de, não acho que é mentira, mas é uma questão de respeitar o jeito do cara, né? O jeito do cara. Não sei, vocês, no seu dia a dia, se vocês já conheceram alguém que é mais na dele, sabe, que não participa muito dos grupos, às vezes os caras, aí na sala de aula, os caras, pô, o cara é meio estrelinha, né, ele se acha, ele é meio snob, então, às vezes não, pô, o cara se sente confortável estando sozinho, né, com a família dele, não é nada, né? Às vezes as pessoas vão criando coisas na cabeça e não tem nada a ver, né? Às vezes o cara, pô, eu participo aqui dentro, tal, do que eu tenho que fazer, dentro de campo, vestiário, mas fora daqui, cara, eu quero estar com a minha família, eu sou sossegado, sabe? Não quero forçar uma situação, senão, né, cadê a original, cadê a autenticidade, né? O Marcelo é um cara mega autêntico. Cadê a autenticidade da parada? Se ele é obrigado aí, pô, se ele se vê obrigado aí em eventos, porque, ai, pô, vou gostar, que merda, né? Enfim, eu acho que a imprensa vai atrás de notícias porque para tentar entender o momento da equipe. E notícias como essa, como aquele caso do Gabigol, do rixa do Gabigol com o Davi Luiz. E o Gabigol ficou bravo com o Eric Faria, mas a imprensa vai atrás de uma explicação. A imprensa faz o papel dela, de investigar. Eu até falei aqui, a imprensa, o jornalista, ele é meio que como um cientista. Ele não vai se contentar. Assim, o esporte, ele tem um fator humano que não tem explicação. Assim, não dá para você mensurar o impacto da torcida, na forma como o jogador ele sente a pressão ou ele se sente mais confiante. Não dá para você medir isso. Mas para o jornalista não adianta você falar assim, pô, é assim porque é assim. O cara é como se fosse cientista. Ele vai buscar uma resposta. Ele tem que buscar uma resposta. Por que o sol é quente? Por que ele brilha? Eu vou buscar uma resposta. Se você falar que ele é quente porque tem que ser, eu não vou aceitar isso. Isso é inadmissível para mim. Ele faz o papel dele com o objetivo de, pô, eu preciso de uma explicação. Para explicar para o torcedor o que está acontecendo. E aí, às vezes, as pessoas falam, a imprensa é maldosa. Não, cara, eles estão simplesmente buscando uma resposta. Se a resposta está certa ou não, isso não, né, não minimiza o trabalho da imprensa, o trabalho jornalístico. Pode falar, não, isso aí, obviamente que tem gente que se sente desconfortável, mas tem nada a ver. O Fluminense está jogando mal, entre aspas, por causa disso, por causa daquilo, perdemos jogadores, né? A gente está tentando também, já estamos pensando na janela de meio de ano, pode vir um reforço que não está bem sintonizado, a gente pode perder um outro jogador, então a gente já está fazendo esse preparativo. E aí, cara, sabe, pô, mas vocês ficam inventando. Não estão inventando coisa. A gente está tentando entender do porquê que esse momento, porque até então, vai na coletiva, não, tá tudo bem, tá tudo certo, jogamos bem aqui, jogamos bem ali. É como a gente vai ouvir o Luxemburgo. A imprensa vai atrás de uma explicação, porque tem coisas que você fica, pô, tem que ter uma explicação, não é possível. Se toda coletiva o treinador vai lá e fala, não, jogamos bem aqui, jogamos bem lá, o time tá melhorando, essa explicação não basta. Isso aí não é o suficiente, tá? Vamos seguir que a gente precisa ouvir o professor Vanderlei Luxemburgo. Dorival Júnior lamenta a derrota que segura o salto do São Paulo, que o São Paulo poderia entrar no G4 após esse dia, né? Após esse jogo, e explica Luciano no banco. Futebol é inexplicável, palavras de Dorival Júnior. Não tem como traduzir aquilo que tem acontecido em 90 minutos. O volume que tivemos, as condições que tivemos, as possibilidades de gols criadas e saindo com resultado negativo. Não houveram condições de possibilidades de gols tão contundentes assim. O São Paulo tem mais volume, criou algumas oportunidades que talvez se tivesse um jogador
com um pouco mais de qualidade técnica, teria convertido em gols, uma jogada bem trabalhada, de mais qualidade. Não estou desmerecendo o time do São Paulo, mas assim, se tivesse um Alexandre Pato, como eu falei, ali no lugar do Nestor, ele teria feito gol, teria estufado a rede, ele teria desmontado a rede. Mas por quê? Porque tem o cacuete do centroavante, isso não é culpa não totalmente do Nestor. Ali tem que fazer, não tem jeito. Se mata, se joga na bola, faz alguma, mas tem que fazer esse gol, ainda mais em jogo difícil, né? Foi assim no jogo com o Corinthians, assim com o Grêmio e em outros jogos que tivemos volume e o principal não aconteceu. Seria um resultado fundamental que nos colocaria pressionando os 4 primeiros. Fico feliz pelo desempenho, estamos nos aproximando de um salto e não conseguindo confirmar, mesmo fazendo bons jogos, prevalecendo, criando, acuando os nossos adversários. Não estamos conseguindo ser efetivos, algo que o adversário encontrou. Em relação a esse volume de jogo, contra o Cruzeiro eu não acho que foi um grande volume. O São Paulo teve muita posse de bola porque o Cruzeiro renegou, abdicou de jogar. Mas isso não significa necessariamente que o São Paulo teve grandes oportunidades. Contra o Grêmio, sim, eu acho que foi um bom jogo. Contra o Grêmio, contra o Corinthians também. Concordo com o Dorival. Mas contra o Cruzeiro, eu não diria que fosse, nossa, o São Paulo fez um jogo de muito volume, né? Não foi bem assim, né? Teve muito volume, teve controle do jogo, mas não é aquele volume que o adversário fica, sabe, com medo. Cara, você fica naquele, pô, a qualquer momento vai sair o gol do São Paulo. Não era bem assim. Tentava criar, mas você via que assim, era mais um volume de jogo inerte, se é que a gente pode dizer assim. O time do Dorival, ele é um time mais vertical, é diferente do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é muita posse de bola, mas era muito passe lateral. O do Dorival, ele tenta ser mais vertical. Mas mesmo sendo vertical, assim, era um volume de jogo inerte. Você via que assim, o time do Cruzeiro estava tão aplicado defensivamente, as poucas bolas que passavam, o goleiro do Cruzeiro, o Rafael, ele fez umas defesas importantes, umas boas defesas, mas fora isso não foi assim, nossa, que azar, né? Que azar, nossa, como o destino é cruel. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim, mas concorda com o jogo do Corinthians e do Grêmio, sim. O São Paulo teve boas jogadas, trabalhadas, muito vertical, muito agressivo em dados momentos. Contra o Cruzeiro, eu não senti que foi agressivo. Teve volume, por méritos próprios, obviamente, o Pepa até parabenizou, mas também porque o Cruzeiro rejeitou a bola. O Cruzeiro simplesmente, sabe, não quero jogar. Não quero jogar. E daqui vocês não vão passar. Aqueles jogos que, se você tentar várias vezes, a bola nem. Se chegar no gol, ela não vai entrar, né? Não era um dia que o time do São Paulo estava muito inspirado também. Enfim, uma somatória de fatores. E é isso que eu falo. Eu acho que isso é o mais importante ser contestado. Por que o time entra tão desligado, toma um gol cedo mais uma vez, tem o adversário te dá a bola, te dá a possibilidade de fazer e não consegue trabalhar. Essa imagem, por exemplo. Olha quanto espaço tem aqui, né? É uma bola trabalhada aqui, não. E aí, algumas situações que dá para tentar trabalhar a bola, porque o Cruzeiro está bem afundado, você faz cruzamento na área. Às vezes é o que o time adversário quer, pô, fica cruzando a bola na área mesmo. Se o Marcos Caleri tá bem marcado, e aqui a gente tira. Às vezes é o que o cara quer, né? O adversário quer. Mas o time que ataca quer um lance de sorte, enfim, né? Foi dentro do contexto, foi um bom jogo, mas não foi um jogo que você fala, nossa, o São Paulo jogou muita bola. Eu não diria isso não, tá? Eu não vi isso, pelo menos. Às vezes posso estar até sendo meio duro na crítica, mas eu não vi um time que, nossa, caraca, que azar, né? Deu muito azar. Enfim, vamos com a última notícia do dia. O Cássio lamenta a derrota, mas vê evolução do Corinthians após a pausa. Fizemos jogos diferentes. Acho que o jogo diferente mesmo foi contra o Santos. Ali também um Santos muito pressionado, né? Muita pressão, cometendo muitos erros. E aqui sobre as defesas. Isso é meu trabalho, defender. Fizemos um primeiro tempo abaixo. Abaixo não, fez um primeiro tempo horrível. O Atlético é forte na sua casa e perde poucos pontos aqui. No segundo tempo tivemos mais controle, mas não conseguimos criar chances para empatar o jogo, disse Cássio ao fim do jogo
em entrevista à TNT. Tá? Depois da parada fizemos jogos diferentes, mas hoje pecamos por termos feito um primeiro tempo abaixo. Temos que trabalhar. É uma situação ruim, mas é jogo a jogo. Agora temos um jogo em casa para conseguir uma vitória e sair dessa situação para depois pensar em uma coisa maior. Que é as palavras do Cássio, que mais uma vez fez uma bela exibição. O Cássio defendendo como nunca, né? Defendendo como nunca. É um gigante, é um monstro sagrado no gol do Corinthians. E talvez se não fosse ele, o resultado poderia ter sido pior? Poderia, mas é complicado, né? É complicado. O Corinthians, primeiro tempo foi pavoroso. E falei e volto a repetir. Eu acho que o segundo tempo foi mais. O Corinthians cresceu um pouco mais por conta do Atlético, sabe? Ah, não, tá tudo certo, tá bem controlado, do que porque o Corinthians, ah, não, agora nós vamos amassar, nós vamos pressionar, nós vamos virar o jogo. Acho que foi mais nesse sentido, com todo respeito ao time do Corinthians, mas eu acho que teve um melhor segundo tempo porque o Atlético permitiu. Porque também já se poupa, né, pro jogo de meio de semana, enfim. Vambora, vamos com a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, deixando os créditos a Corinthians TV. Se inscrevam no canal, você torcedor, simpatizante, fã do esporte. Curtam o vídeo se você gostar, já vou deixar o meu like aqui. E vamos embora, palavras do professor Vanderlei Luxemburgo. Essa é a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, boa tarde. Queria que você falasse da partida, né? Primeiro tempo o Atlético acabou dominando, o Corinthians voltou melhor no segundo tempo. E aquela questão, né? O torcedor imaginava agora vai vir uma sequência, veio da vitória no Clássico, mas aí mais uma derrota fora de casa, mais um gol de bola aérea. O torcedor ficou um pouco desanimado. Quem está desanimado? O torcedor acaba ficando desanimado, porque imaginava uma sequência, vai vir agora uma sequência de vitórias, veio de uma vitória no Clássico. Tá. A análise é que o primeiro tempo não foi aquele que nós queríamos, não jogamos bem o primeiro tempo. Na hora que nós demos uma melhorada, saiu o gol deles, uma bola parada. E isso não é sempre muito bom, né? Uma bola parada, mas nós já melhoramos. E o segundo tempo foi outro jogo, eu fiz umas mudanças em função daquilo que eu percebi no primeiro tempo, e jogamos no segundo tempo para poder merecer um empate, porque nós estivemos muito mais próximos de fazer o gol do que eles fazer o segundo. No finalzinho do jogo ali, aí já pega a gente querendo partir para cima, né? E buscar o resultado, aí fica mais aberto e contra-ataque para eles, né? Com respeito à análise, eu vou analisar dos 10 dias que nós tivemos e aquele que nós fizemos nas 10 partidas, 11 partidas para trás, que nós fizemos agora. Então, nós fomos muito bem contra o Santos, jogamos mal o primeiro tempo, jogamos muito bem o segundo tempo e nós estamos crescendo. Se você pegasse a competição como um todo e você jogar 2 jogos fora de casa, você conseguir, de repente, 3 pontos, né? E virada, você conseguir matar o jogo em casa, está dentro uma possibilidade. Se você conseguir 6, é ótimo. Então, eu vou me basear nos 10 dias que nós, 10, 12 dias que nós ficamos treinando, houve um crescimento visível. Se quiser enxergar isso, houve um crescimento visível na equipe. Quem não quiser enxergar, eu não posso fazer nada, né? Mas houve um crescimento visível da equipe, na parte física, técnica, tática, emocional. Nós evoluímos e o resultado de ganhar do Atlético aqui não é um privilégio, de não ganhar, não é um privilégio do Corinthians. Outras equipes vêm aqui e têm dificuldade da mesma forma como nós tivemos. Eles jogam pressionando, jogam em cima daquilo que eles estão acostumados, no campo de grama sintética, eles apertam, erramos muito no primeiro tempo, tanto é que eu mexi no segundo tempo na saída de bola. No segundo tempo, acho que as mexidas foram boas, porque nós começamos a ter uma posse de bola e uma saída de bola quebrando linhas para a gente poder iniciar e chamar eles para o jogo e começamos a ter bastante possibilidade. Então, eu vou analisar dos 10 dias um crescimento evidente, claro, da equipe e nós temos aí proposta de se nós continuarmos, de repente, pontuar fora de casa, pontuar em casa bem, pontuar fora de casa, pontuar em casa, a gente vai sair da coisa normal e vamos objetivar aquilo que nós queremos na competição. Luxemburgo, boa noite. Bismarck. Cara, essa primeira pergunta, para mim, ela é altamente desanimadora. Porque ele fala que houve uma melhora e ele fala assim, se você quiser ver, se você quiser enxergar, né? Agora, se você não quiser enxergar, não pode ter o que fazer. Como assim, se você não enxergar? Ele tá vendo o jogo, obviamente. Ele vê resultados em virtude do que ele treinou. Ok. Assim, eu acho que dentro do que ele falou. Dentro cheguei no Corinthians. Tive pouco tempo para treinar, agora tive um pouquinho mais, mas não foi muito. Porque os atletas têm que ter uns dias de folga. Isso todas as equipes deram. Depois volta. A gente tem mais tempo para treinar, para trabalhar, para se condicionar. Legal. Então, dentro do planejamento do Luxemburgo, talvez isso seja algo normal. Isso seja algo normal. Assim, você falar assim, pô, se você quiser enxergar, como assim, se você quiser enxergar?
Entendeu? Eu não acho que ele tem que detonar o trabalho dele e não tem que detonar os jogadores. Agora, assim, uma coisa que eu venho falando desde que o Luxemburgo chegou, e no começo eu achava aceitável esse discurso dele, e aí num dado momento eu falei, cara, agora acho que já não dá mais ficar com esses discursos, né? Acho que já deu. Por mais que ele não tenha muito tempo para treinar, já teve tempo para pelo menos você ver uma melhora. Pelo menos você vê uma melhora. Não adianta você acreditar o fato de que poucas equipes vão para a Liga, Liga Arena? Peço perdão aqui se eu errar o nome da arena do Atlético Paranaense, mas não adianta ele acreditar esse fator de que poucas equipes vão ganhar lá e justificar isso pelo resultado que aconteceu e não fazer uma leitura, acho que mais honesta não que ele seja desonesto. E como eu falei, ele não pode detonar seus jogadores, ele não pode questionar jogadores, ele não pode criticar o seu próprio trabalho, mas assim, cara, eu acho muito. Pô, eu não tomo cuidado com os termos, assim, mas eu acho muito, cara, irresponsável, sabe? Chega a ter um certo nível de responsabilidade você fazer esse tipo cara, de leitura do jogo, porque, pô, você tá meio que iludindo o torcedor, você tá meio que enganando o torcedor. Ah, melhorou, mas se você quiser enxergar, mas quem não quiser, se você não quiser enxergar também, né? Pô, você... Parece que ele não tá vendo o mesmo jogo que a gente. Óbvio que não tá. Como eu falei, ele teve, dentro do planejamento dele, talvez esteja tudo de acordo com o plano. E falei desde da chegada do Luxemburgo, aqui no podcast, eu falo assim, o Luxemburgo, o cara mega vencedor, e o que ele enxerga de futebol, eu acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem debater futebol com o Luxemburgo da forma como ele enxerga o jogo, tá? Da forma como ele enxerga o jogo. E eu, se sentasse para resenhar com o Luxemburgo, eu acho que eu não entendi nada do que ele ia falar. Porque ele vê o jogo de outra forma. Agora, assim, só que ele também, pô, ele conhece o futebol melhor que todo mundo, ele conhece a imprensa, ele conhece o torcedor melhor que todo mundo. É a exibição que o Corinthians fez, em virtude até do que aconteceu no jogo contra o Santos, se esperava muito mais. Se esperava muito mais. Pelo menos em termos de competir. De competir. Pô, você fala assim, poucas equipes vão ganhar aqui. Isso de fato. Pouquíssimas equipes que vão bater o Furacão nos seus domínios. Pouquíssimas. Vão ser uma ou outra ao longo do campeonato. Ok, isso não vou questionar esse ponto. Agora, o que a gente quer ver é competitividade. É um time competitivo. Porque no primeiro tempo, o time não foi competitivo. Pelo menos não no que eu vi, como ele falou. Ele também não tá nem aí com o que a gente pensa, mas, enfim, a gente não viu o time competitivo. A gente não viu, talvez dentro do jogo, taticamente, do que ele pensou, do que ele planejou, pô, vai ser um caldeirão, vai ser um sufoco no início, então vamos tentar segurar um pouco. Dentro do que ele planejou, talvez tenha tudo corrido da forma como ele imaginou. Mas não houve competitividade. No segundo tempo, melhorou, fiz uma mexida ou outra. Pode até ser, mas a sensação que eu tenho, isso é a minha opinião, a sensação que eu tenho é que o Corinthians dá uma melhorada no jogo porque o Atlético também começa a gerenciar, começa a controlar o resultado. Porque também não precisa mais. O primeiro tempo foi tão... eles estiveram tão confortáveis no jogo de que, pô, o segundo tempo também, se precisar acelerar um pouco, se precisar forçar um pouquinho mais, a gente força. Mas a princípio dá para diminuir um pouco. Não tô falando que assim, pô, o Corinthians não fez por merecer. Fez por merecer, obviamente. Mas eu acho que muito mais por conta do Atlético também diminuiu o ritmo de jogo. Acho. Isso é a percepção que eu tenho. Volto a repetir. Essa é a percepção que eu tenho. Vamos para mais uma pergunta aí, perdão. Aqui da Rádio Coringão. Dentro desse crescimento, vou ressaltar duas falhas meio crônicas do Corinthians já de algum tempo. O Corinthians é um time pouco incisivo, poucas finalizações no gol. Como corrigir isso? E a bola aérea. O Corinthians tomou mais um gol de bola aérea no Campeonato Brasileiro. É muito difícil corrigir? Precisa de algum atleta específico para essa correção de bola aérea? Obrigado. Não. É que a gente nunca quer dar virtude ao adversário. Eles têm jogadores que têm um tempo de bola bom, que chegam forte nessa bola, e é a virtude deles, né? Então você só conta na falha nossa, né?
Então, isso é uma coisa bem bastante treinada. Nós também treinamos, tanto defensiva como ofensiva. Aí nós tivemos aí uma porção de jogos que nós não tomamos bola parada, né? Aí, de repente, tomamos um gol. Então, faz parte do futebol, né? Então, não quero aqui tirar o mérito deles, não só colocar coisa que nós não estamos isso, aquilo, não, até porque nós treinamos bastante isso aí. É que eu não entendi, cara. Tu falou muito próximo do microfone, eu não entendi. Fala de novo, eu não entendi, sinceramente. Finalizações no segundo tempo nós tivemos um envolvimento, não dava para chegar muito por dentro, porque eles estavam bem fechados, chegamos pelo lado do campo e pressionamos, chegamos pelo lado, com chance de poder fazer o gol, né? E eu acho que o segundo tempo mostrou uma equipe totalmente diferente do primeiro tempo. É meio que essa segunda resposta, ela é meio semelhante à primeira. Você fala do nosso erro tal, mas está tirando o mérito da equipe adversária. Óbvio que quando sai um gol de bola parada, existe o mérito da equipe adversária. Mas o que está sendo perguntado não é o mérito da equipe adversária. O que está sendo perguntado é o erro que aconteceu. Por que o erro aconteceu? Por que outros erros aconteceram? A pergunta foi, até falta um jogador para esse tipo de jogada? Não, aí vocês estão desmerecendo a qualidade, o trabalho do adversário. Não é desmerecendo o trabalho do adversário. Lá tem uma equipe que se prepara e que também treina esse tipo de bola para fazer gols. O Corinthians tem que treinar para fazer gols assim, mas também para se defender de gols assim. A pergunta foi em relação à defesa. E é mais uma pergunta que o Luxemburgo ele se esquiva e não responde. Vamos para a última, aí eu fecho aqui o raciocínio. Boa noite, Lúcio Fonseca, central do Timão. Minha pergunta para você vai em cima das suas substituições no intervalo. Você tira o Matheus Bidu e coloca o Fábio Santos, o Rony você troca pelo Juliano. Essa condição de jogar ali como primeiro homem da marcação com o Juliano é uma coisa que você treinou. Queria que você comentasse um pouco sobre essas suas substituições. Treinei e foi uma surpresa bem como foi o Paulinho. Porque são jogadores experientes, que têm vivência, né? Aí você bota o passinho para trás, eles parece que eles se encaixam, né? E o Juliano jogou bem contra a Portuguesa no jogo treino, foi aonde eu comecei a ver ele como primeiro homem de meio campo, numa possibilidade de colocar como primeiro homem. E hoje, como a gente não tinha uma saída de bola boa, nós erramos muitas bolas por dentro ali, eu comecei a quebrar linhas. Quando ele entrou, o Juliano ali começou a dominar a bola e achar a frente e participar para frente, e começamos a jogar o Atlético para trás. E a do Bidu, porque eles estavam forçando muitas jogadas em cima do Bidu, eu coloquei o jogador mais experiente e o Fábio ali controlou melhor, não teve mais aquela jogada aguda deles ali, e apoiou o ataque com inteligência, como se fosse jogador de meio campo, chegando por trás, colocando os nossos jogadores em melhor condições. Aqui Luxemburgo, Henrique Manfio. Vou finalizar, gente. Quando são perguntas em relação às decisões que ele toma, ele responde tranquilamente, muito feliz. Agora, quando são perguntas em relação à ineficiência do Corinthians, a erros do Corinthians, ele não responde. O Vanderlei não responde. Então, por isso que vamos fechar o raciocínio. Existe uma esperança de que vai melhorar? Não tem, cara. Não tem. Desculpa o torcedor corintiano, mas não tem, velho. Porque toda vez é um loop infinito, cara. É um loop infinito. Se antes da pausa da data FIFA a gente ouvia esse tipo de discurso, ele mudou um pouco o discurso no jogo de eliminação da Libertadores, que ali eu parabenizei o Lucha, porque achei que ali ele já falou um pouquinho mais, que ele sempre fica se controlando para não falar alguma coisa, para não queimar jogador, e eu entendo isso. Eu sempre falo assim, também não dá para chegar numa coletiva e ficar falando, culpa do fulano, que é uma coisa que o Rogério Ceni fazia, né? Ele não vai fazer isso, e nem deve fazer. Agora, o que a gente quer é uma leitura um pouco mais honesta, talvez, não que ele tenha sido desonesto, mas assim, um pouquinho mais, cara, assim, um pouco mais porque se eu falar honesto, vai parecer que ele é desonesto, mas não estou querendo dizer que ele é desonesto, mas assim, uma leitura um pouquinho mais honesta do que está acontecendo, do porquê que os erros acontecem, do porquê que não consegue repetir atuações dentro e fora de casa. Ele deve ter um diagnóstico, não é só culpa, e aí, por isso que eu falei, não é dele pegar, apontar um dedo para um jogador, um dedo para outro jogador, cara, assim, a logística atrapalhou, né, a gente jogou em Santos, agora vem para Curitiba, assim, é uma logística que a gente ainda não encontrou uma forma, né, de trabalhar melhor esse aspecto, não precisa expor ninguém, é só assim, tudo bem que se ele falar isso, ele meio que expõe o trabalho dele, mas é complicado, mas a frustração, imagino que a frustração até de muitos torcedores é essa, de que, poxa, o que está acontecendo?
Parece a caixa preta de um avião, ninguém sabe. Se você não for lá e dentro do CT e ver por você mesmo, ninguém nunca vai saber. É igual a caixa preta de um avião. Se você não for lá na caixa preta e tentar acessar, você nunca vai saber o que aconteceu, por que aconteceu um acidente, por que houve falha de algum componente do avião. Óbvio que no caso do avião, eu estou fazendo uma comparação, né, esdrúxula, porque no avião, obviamente, tem que ter esse dispositivo, né? Não dá para todo mundo simplesmente acessar o avião, senão iam hackear o avião. Ou o cara ia fazer cagada e ficar apagando o que ele fez. Não é esse o ponto, né? Eu estou falando assim, você poder passar essa informação pra gente, pô, a gente tá vendo isso. E ele fala, se vocês quiserem ver assim, tudo bem, se vocês não quiserem também. Como assim, cara? Né? Como assim? Pô, a gente tá perguntando, a gente só quer um pouquinho mais de informação que bata com aquilo que a gente tá vendo. E aí fica, pô, vai melhorar? Eu não sei se vai melhorar, cara. De verdade, a sensação que eu tenho agora, depois de ouvir mais uma coletiva do Luxemburgo com o mesmo teor, é de que nada vai mudar. O Corinthians vai continuar nessa. Empata um jogo aqui, ganha um, o torcedor se empolga, depois perde. Aí empata, ganha, o torcedor se empolga, depois perde. Aí empata, ganha, o torcedor se empolga e depois perde. Você percebe que é um loop infinito? É um loop infinito isso. Você não sai desse estado. Quando você acha que vai, volta para baixo. Aí sobe, aí volta para baixo. Por quê? Porque o discurso é sempre o mesmo. O discurso é sempre o mesmo. Ele fez um discurso melhor, volto a repetir, após a eliminação do Corinthians na Libertadores, que ali ele falou, nós não temos time para jogar várias competições. Ali eu aplaudi o Lucha. Pô, de fato, ele falou uma coisa que tá todo mundo vendo, pô. Agora ele ficou meio pistola ali, mas ele vendeu a ilusão. Após o jogo, o empate contra o Argentino Júnior, ele falou, em virtude da derrota do Del Valle pro Liverpool, ainda temos chances de classificar. Ele vendeu a ilusão, depois ele ficou meio louco da vida ali, mas tudo bem, faz parte, né? Mas ali ele mandou a real pro torcedor, ali era importante. Pós-jogo do Santos, foi legal também, porque ele falou sobre os episódios de violência, ele já abre a coletiva falando sobre isso. Eu falei, pô, legal, parabéns pro Lucha mais uma vez. Agora, quando é para falar do jogo, faz mais um jogo ruim. Você vê que os discursos são sempre os mesmos. Sempre o mesmo. Se no próximo jogo o Corinthians fizer um jogo ruim e ganhar, aí ele fala, não, mas pô, a gente ganhou, gente, né? Vai ficar falando de coisa ruim. Então você vê que quando ganha, tem que falar da vitória e não falar das coisas ruins. Quando perde, não, tá melhorando, mas assim, se quiser ver também, se não quiser, é problema seu, né? Poxa, eu acho que ele poderia oferecer mais em termos de coletivo e de informação. Eu acho. Porque aí, se não acontece o que o Gabigol reclamou o que aconteceu nesse caso do Marcelo, o jornalista ele vai trazer informação. De alguma informação. E aí ele fala, pô, aí pega uma informação, descobre alguma coisa errada dentro do time, que é verdade, mas que não está influenciando na atuação do time dentro de campo, que nem o caso do Gabigol e do Davi Luiz, do Marcelo, para mim eram fatos verídicos que não estavam impactando no rendimento do time dentro de campo, porque a gente vê isso de forma consecutiva, de forma consistente. Aí alguém vai achar alguma coisa do Corinthians, vai falar isso, e isso vai virar isso que é a culpa do problema, né? Aí vai falar, pô, vocês ficam caçando coisa, inventando picuinha. Vocês não dão um papo, vocês não falam a real. Tudo que o torcedor e que o jornalista quer saber é a real. Óbvio que não dá para falar tudo. Mas se você esconder tudo também, não tem como, cara. Os caras vão atrás de alguma informação. Aí vai atrás, vai buscando. Procura um conselheiro, procura contato de alguém com um jogador, procura o contato de alguém com algum funcionário dentro do clube, o que está acontecendo, aí o departamento médico está tudo certo, liga pro pessoal da cozinha, da rouparia, como é que tá, vocês ouviram alguma coisa? Aí, opa, eu ouvi, o jogador ali parece estar meio chateado, pô, aí começa a vazar e aí fica bravo com a imprensa, né? Fica bravo com a imprensa. Por isso que eu falo assim, não dizendo que é desonesto da parte, porque também não pode se expor o jogador, mas é uma resposta um pouquinho mais franca, talvez esse seja o termo correto, um pouquinho mais franca e um pouco menos maquiada, porque senão aí os caras vão atrás de informação que eles têm que fazer
Porque isso aí, o que o Luxemburgo tá fazendo é dizer que o sol é quente. Você chega para um cientista e fala, ó, o sol é quente, mano. Por quê? Porque tem que ser. Porque ele tem que ser. Não, o cara vai investigar. Fala, não, eu não aceito essa resposta. Não aceito essa resposta. Por que a estrela, por que tem estrela no céu? O cientista vai lá pesquisar. Ah, não, porque tem que ser. Não é porque tem que ser. Eu quero uma explicação. O jornalista é a mesma coisa. Ah, não, a gente tá julgando assim, mas tá melhorando. Tá, mas e o que tá errado? Não, mas vai melhorar. Não, mas eu quero saber o porquê. Porque se a gente não souber o porquê, e vocês não sabem o porquê, não vai melhorar. E é isso que parece que tá acontecendo, sabe? Assim, pô, não tá... Às vezes não passa a impressão de que eles não estão entendendo o que tá errado. E aí não conseguem corrigir. Mas eles sabem o que tá errado. Eles sabem o que tá errado. Só que como ele não passa informação, passa a impressão pra gente de que, cara, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo de errado. E se ele não souber o que tá errado, ele nunca vai arrumar. Né? Mas eu falei, não tô falando que é isso que acontece. A impressão que passa é essa. A impressão que passa é essa. Tá, gente, eu vou finalizar aqui. A gente já tá com mais de 1 hora de podcast, como sempre fazemos. Peço perdão a você que nos acompanha até agora, tá? E agradeço muito. Se você resistiu, fica aqui meu agradecimento. A gente vai ter os jogos de domingo, tá? Aqui, jogo importante. Já não vale mais a liderança do campeonato, né? Como eu disse, o Palmeiras aumenta o valor dos ingressos, mas esqueceu de combinar com o time, né? Acabou perdendo do Bahia. Não vale mais a liderança do campeonato, mas vale não aumentar a distância. Vale ou não aumentar a distância, ou vale diminuir a distância. Ou vale também aumentar a distância, no caso do Botafogo. Partida, cara, que vai ser... Eu tô com uma expectativa muito grande para esse jogo, tá? Falei sobre isso, volto a repetir, muita expectativa em torno desse jogo. O Grêmio aqui em busca de voltar. Voltar não, a seguir ascendendo na tabela. O Flamengo também, depois de uma derrota contundente para o Bragantino, vai enfrentar o Santos, sem torcida, o Santos. Então o Flamengo praticamente deve jogar o jogo como mandante. Então eu imagino que o Flamengo deva sair com a vitória aqui, imagino. Mas, às vezes, sem torcida, baixa aquela pressão e o Santos joga melhor, né? Pode acontecer também. Bragantino e Goiás, aqui é o Bragantino para confirmar a baita goleada aplicada para cima do Flamengo. Joga em casa de novo, hein? Que fica uma grande expectativa para a gente ver se vai repetir a dose, se vai repetir o feito para cima do Goiás, tá certo? E aí, gente, é isso. Mais uma vez peço desculpas pelo longo podcast. Deixando os agradecimentos àqueles que resistiram até aqui, tá? Muito obrigado. Encerro por hoje. A gente acompanha a rodada de domingo e amanhã a gente está de volta. Forte abraço e até a próxima. Tchau.